Vamos, então, iniciar a segunda mesa de debates da manhã de hoje, convidando, então, o mediador, Dr. João Delfim Nadais, por favor. A doutora Maria Tereza Donati. A doutora Somaine Lisboa. A doutora Débora Vale, de Brito. O doutor Thales Andrade. E o doutor Igor Roque. Bem, rapidamente, o doutor João Delfim é psicólogo do sistema penal, professor universitário e também mediador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Será hoje o nosso mediador dessa mesa, em que teremos a doutora Maria Tereza Donati, juíza titular da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A doutora Maria Tereza Donati? Me falaram que a sua vara era essa. Não, eu corrijo. Ela vai corrigir, gente. Falha minha. Ela é do GCRIM do Leblon. Eu tive lá, mas achei que ele tinha um número específico, essa vara. E a doutora Maria Tereza é minha grande amiga de muitos anos, porque ela trabalhou na vara de execuções penais, ela também dirigiu presídios. E é minha amiga, vocês me desculpem. Também foi uma das patrocinadoras do Congresso, como eu falei ontem para vocês. E também foi assessora da presidência do Tribunal de Justiça, então pôde caminhar comigo nessa questão de alternativas penais que hoje a gente está tendo um pouco mais de possibilidades com a, talvez, criação da VPEMA. A doutora Somaine Lisboa, eu conheci há pouco, é a promotora de justiça, coordenadora do CAU Criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e graduada pela PUC no Rio. A doutora Débora Vale de Brito é juíza da 9ª Vara Federal Criminal, que é a vara responsável também por alternativas penais. E eu tenho trabalhado muito com a doutora Débora, porque eu recebo alguns dos apenados que ela acompanha no acompanhamento das penas alternativas. Então, ela tem sido uma grande parceira, uma grande amiga também, em que me recebe e me ajuda com penas pecuniárias para tocar o patronato. O doutor Thales Andrade é advogado, coordenador-geral das alternativas penais do DEPEN, mestre em Administração Pública pela Universidade João Pinheiro e especialista em Ciências Penais pela PUC-BH. É mineiro, apesar de estar em Brasília. Posso falar tudo, meus amigos, vocês me desculpem, eu sou chique. E o doutor Igor Roque. O doutor Igor, eu gosto de tabela. Ele é defensor público federal, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, ANADEF, e chefe da DPU de Recife. Eu gosto dele de tabela porque eu tive num congresso da ANADEF, na Bahia, onde eu conheci muitos defensores públicos federais e fui muito bem acolhida. Então, eu tenho muito amor por eles e o convidei para hoje estar aqui conosco. Então, vamos dar início aos nossos debates e ao final, eu peço aos meus colegas que façam perguntas, tá bom? Perguntas, gente. Então, vamos tocar. Nós, então, vamos iniciar com o vídeo, a segunda parte do vídeo, que a PUC Rio fez sobre alternativas penais. Comecemos. Não sei, vou ouvir, mas não sei profundamente. Não. É quando o indivíduo comete algum crime e ele pode pagar uma pena alternativa, ou cesta básica, ou fazendo um serviço social, comunitário, não é isso? Não é estranho, mas não, nunca ouvi. Não. Quer dizer, na verdade já, talvez. Tendo muito de direito, não. Penas alternativas
exatamente o que é pena alternativa. Cara, eu não faço a menor ideia. Isso varia muito de cada um. Por exemplo, serviço comunitário, serviço social, acho que seria justo. Mas quando você envolve o dinheiro nesse meio, eu acho que seria algo muito ruim. Não acho não. Não acho que isso funcione porque você vê, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada, né? Então eu acho que essas penas alternativas, serviços e comunitários, acho que isso não funciona não. Acho que trabalho comunitário é válido, acho válido, né? Porque vai ajudar tanto a sociedade como aquela pessoa. Eu acho, em alguns casos, uma boa, dependendo do crime que foi cometido, uma boa alternativa, porque a pessoa não vai estar só sendo punida, como ela vai aprender uma nova forma de socializar, de tratar as pessoas. Eu acho que, se o cara é criminoso, ele não deve receber pena de redução de pena nenhuma, não. Ele tem que se pagar até o final, por tudo que cometeu. Não tem o que reduzir nada, entendeu? Se criminoso é criminoso. Eu acho que é um meio muito mais viável porque você trabalha num contexto educacional. Até porque se a gente coloca a pessoa dentro do sistema carcerário, a gente simplesmente está incentivando o crime. Nem todo crime é elegível para... Você não pode fazer 350 milhões de horas porque tu matou alguém na nossa vez. Dependendo do crime, eu acho bastante adequado, porque como a gente tem muita falha de educação, acho que a pena alternativa ajuda a educar. Dependendo do crime que a pessoa cometeu, eu acho que é uma boa. Mas tem crimes que eu acho que isso não é certo, não podem se aplicar. Mas alguns outros crimes, sim. Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela foi pega fazendo boca de urna. Foi pega sem querer fazendo boca de urna. Ela teve que fazer um serviço comunitário. Aí tudo bem, eu acho que tá certo. Ela não pode estar prisão porque ela fez isso. Não é 100% assim, 100% ao meu ver, sabe? Vai melhorar a pessoa, mas de uma forma ou de outra conscientiza a pessoa a não fazer a coisa errada, né? Eu acho válido, porque acho que nem todo mundo merece ficar dentro de uma cadeia misturado com bandido. Às vezes o crime que a pessoa comete, de repente, não é um crime assim tão grave com a sociedade que de repente pode ser reparado com a pena alternativa. Depende, porque, por exemplo, um crime de escravidão moderna, a pessoa pode pegar 3 anos de prisão. Eu acho que não é justo uma pessoa que escravizou alguém pagar uma pena alternativa de trabalho comunitário. Eu acho que a pessoa, enfim, tem que pegar uma pena bem maior do que isso. Eu acho que não tem que pagar com cesta, essas paradas, tem que pagar lá dentro da cadeia mesmo, entendeu? Eu concordo que vai continuar fazendo a mesma coisa errada. Por mais que você tenha aquela pena ali, você continua sendo errado. Depende muito da pessoa. Eu acho o seguinte, o Brasil tem leis fantásticas. E um código de execução péssimo. Se isso vai ser mais um escape do nosso código ridículo de execuções penais, facilitar a saída de bandidos contumazes em situações absolutamente ridículas, ou a ação de juízes que na verdade são bandidos tanto quanto os bandidos que estão liberando, vendendo sentenças, etc. Se isso é mais uma forma se isso vai permitir que isso se amplie, sou absolutamente contra. Agora, se isso é uma forma de começar a repensar o Código de Execuções Penais, começar a repensar o Código de Execuções de Penas Civis no Brasil, acho que é legal. Acho que quanto menos gente na cadeia, melhor. As cadeias estão superlotadas e eu acho que se tiver outros meios da justiça ser feita, que assim seja. Acho que é muito bom, porque essas penas de menos 4 anos geralmente são delitos mais leves e essa reinclusão social muitas vezes vai ser mais eficaz do que um encarceramento privado. Não. Não. Também não. Você está falando sério? Eu tô meio em crise com a justiça no Brasil. Desculpa. Restaurativa é para tentar restaurar a pessoa para ver se melhora aquela situação, se não comete mais aquele crime, é isso? Essa
você está dizendo no sentido de poder retribuir com trabalho ou com dinheiro? Não, essa também não conheço. Eu não sou muito ligado nessas paradas não, cara. Essas paradas de lei, assim, eu não sou muito ligado não. Não. Pô, é bem relativo, né? Porque, assim, eu não sei te dar uma opinião do que eu acho especificamente de uma ou de outra. Eu acho que a restaurativa, que é a que se chamaria conciliatória, né? Eu acho isso bacana, sempre buscar o acordo entre as pessoas. É complicado, porque só quem vive, né, quem foi lesado que pode dizer, né? Assim, como a pessoa vai suportar aquilo. A gente vê, pessoas já vê até um relato de uma mãe que perdeu um filho e falou que perdoava o assassino. Eu acho ótimo, porque às vezes acontece alguma coisa, você está esquentado, discute com a pessoa, aí fica pé da vida e toma uma decisão. Depois, com esse juiz, você pode estar mais calmo, mais tranquilo, repensar, tipo, nem vou fazer isso, nem foi tão ruim assim, vou dar mais uma chance. Acho que tudo na base da conversa dá para se resolver. Eu acho que também é válido, mas só que também não completamente, porque a vítima pode querer pesar muito na pena por, enfim, estar agindo com emoção, por ter sido a pessoa que sofreu, enfim, um crime. Já o Estado, como não é uma pessoa, tem que agir com a razão, entendeu? Aí pode acabar sendo mais justo que a pessoa que sofreu, enfim, um ato, o crime. Precisava saber se a vítima teria respaldo do juiz. Então acho que é mais uma complicação essa pena que você falou aí, restaurativa. Eu acho que é muito bom porque algumas coisas que hoje estão enchendo as mesas dos juízes com bobagens, às vezes com ações que são porque o cara bateu no carro do outro e amassou e aí fez uma morsa, sabe? Isso vira uma ação judicial que poderia ser resolvido plenamente com uma conversa entre os dois. Eu lembro de ter lido uma matéria uma vez, parece que a França ela adota esse contexto da restauração. Porque justamente ela entra nesse contato com o preso e junto com isso ela tenta identificar qual foi a causa, qual o motivo que levou ele a cometer o ato do crime, enfim. E isso traz uma certa ressocialização, eu entendo pelo menos dessa forma. E a punitiva, eu acho que a gente está fazendo um reforço punitivo, para a psicologia ela fala muito a respeito disso, e não é um meio muito viável, porque você acaba fazendo com que a pessoa reproduza mais aquilo, entende? Eu acho legal, melhor que tem dependendo do que a pessoa cometeu, tem um pedido de desculpa. Eu acho bom. Cara, sobre a restaurativa, né, a primeira que você falou, eu acho que não é muito legal para a pessoa que sofreu, né? Porque dependendo, por exemplo, uma mulher que foi estuprada e aí ela vai encontrar com o estuprador dela para fazer um acordo sobre isso, sobre como ele deve ser punido. Eu acho que isso não é bom para essa pessoa que sofreu. Até porque ele pode tentar fazer alguma forma de atacar ela de novo psicologicamente. Não sei, acho que não vai fazer bem para a pessoa. Entendeu? E então você acredita que uma justiça retributiva mesmo, que a punição do outro é uma solução melhor nesse tipo de caso? Sim, mas também não adianta nada. A prisão daqui do Brasil não funciona muito bem, né? Você fica lá preso e você sai e a pessoa parece até que volta pior, porque não tem nenhum atendimento psicológico, não tem estudo, a pessoa sai daquilo, fica lá presa e sai até pior, né? Não, eu acho que é positivo esse diálogo entre um criminoso e o juiz, porque é um aprimoramento da justiça, no sentido que o criminoso que está num delito de menos de 4 anos é um delito mais leve. Então, muitas vezes, através de um debate, de um diálogo, assim, ele consegue se perceber no lugar de criminoso, ou não sei qual delito que ele fez, e conseguir mudar, assim, a reincidência. Seja por uma pichação, um usuário de drogas, assim. Pode ser uma maneira alternativa de combater esse sistema brasileiro carcerário, que é massivo, né, de fazer prisioneiros negros, pobres. Esse daí eu não sabia o nome não, mas eu passei por isso já. Eu tive um problema uma vez dentro do ônibus 460,
que o rapaz quis me agredir e passou-se 2 anos, a gente fomos para a mesa do juiz e chegou lá, o juiz falou, depende dela, se ela quiser agir desse jeito, se não quiser, vai pagar a cesta básica, não sei o quê, vai acabar o problema por aqui. Que no caso eu era vítima, e eu preferi acabar o problema por ali, entendeu? Que ele falou também que eu não tinha condições também de pagar a cesta básica ou de pagar nada, entendeu? E ficou daquele jeito mesmo. Eu acho que o juiz tem uma autoridade muito maior e um conhecimento muito maior das leis e da gravidade de uma penalidade do que a própria vítima, porque além dela poder tanto pegar leve ou pegar mais pesado por sentir, sei lá, um cara me furtou e eu tô com ódio mortal dele porque eu amava meu iPhone e eu vou querer uma punição que não seria justa porque eu tinha meio que um rancor por ele, algo assim. Bom dia. Eu queria quebrar o protocolo só para agradecer a Mariângela e parabenizar a Mariângela por todo o esforço, todo o empenho e pela ideia dela plural de construir mesas como a que nós tivemos e como essa que nós estamos tendo. E dizer que somente parando de buscar culpados e dando as mãos que nós vamos conseguir mudar o que todos nós aqui tanto queremos. É com muita alegria poder estar aqui nesse momento, desse evento, e poder ver que a primeira vez que eu ouvi esse termo pelo fim do encarceramento foi no Congresso Mundial de Saúde Mental, e como é bom ter tantos outros segmentos, tantos outros atores envolvidos nesse mesmo objetivo. Então, obrigado, Mariângela, e parabéns por esse evento. Agradeço a todos que fazem parte da mesa por terem aceito o convite e por terem se engajado nesse evento. Se não fosse a participação de vocês, isso não estaria acontecendo. E a vocês que estão aqui também, sem vocês, esse evento não aconteceria e o que nós objetivamos com esse evento também não acontecerá. Vamos iniciar, então, ouvindo a doutora Maria Tereza Donati, que é uma pessoa que eu me recordo de começar a ouvi-la quando ela ainda participava, pelo menos de uma mesa que eu me lembro, doutora, na época do doutor César, juiz da VEP, e da sua atuação bem ativa. E depois no juizado de violência doméstica, se eu não me engano, também. E agora no GCRIM, onde tenho tantos amigos mediadores que trabalham lá no GCRIM do Leblon. Então, por favor, vamos manter os 10 minutinhos. Ok. Começamos pela doutora. Bom, eu também quero começar aqui agradecendo o convite, parabenizando a Mariângela, né, como todos fizeram. Eu acho que ela realmente conseguiu uma façanha, né, de trazer todas essas pessoas aqui para tratar de um tema que é tão importante, que é um tema que está impactando as nossas vidas, né? Então, Mariângela, parabéns. E também quero cumprimentar a mesa na pessoa da minha amiga aqui, a doutora Somaine. Ela foi minha vizinha de porta durante muito tempo, eu como juíza da 29ª, ela como promotora da 28ª. Então, tínhamos ali uma combinação que quando o meu promotor faltava, ela ia, quando o juiz dela faltava, eu ia. Então, é um prazer estar aqui com ela e com os demais que eu estou conhecendo agora, mas tenho certeza que trarão grandes contribuições. Bom, eu gostaria de começar falando que eu, assim, ouvindo a mesa anterior, eu me convenci mais uma vez de que existe alguma coisa errada, né, no nosso sistema prisional. Os índices de reincidência, eles mostram isso, a realidade mostra isso. Nós temos hoje surtos de doenças, tuberculose, sarna. E, enfim, eu não vou me estender nesse assunto, mas é a partir dessa premissa que vai ser essa minha intervenção. E aí eu quero aproveitar o que o Marlon falou, e que a Maíra também falou,
que nós não precisamos de mais leis. O Brasil, ele tem um repertório de leis fantástico. O que nós precisamos, de fato, é ter mecanismos de fiscalização dessas leis. Então, eu vou começar falando um pouco das penas, para depois passar para as medidas. E vou até usar assim, uma cronologia da minha carreira, né? Eu comecei a minha carreira, na verdade, eu fiz faculdade de São Paulo, tive a oportunidade de estagiar durante um tempo no Carandiru, como estagiária da Procuradoria do Estado, lá não havia ainda Defensoria Pública. Então, quem prestava assistência aos presos era a Procuradoria, e eu tive a oportunidade de estar lá, né, falando sobre os incidentes e dando as notícias para os presos. E aquilo lá foi um marco na minha vida. Assim, imagina, eu antes trabalhava num banco estrangeiro, cuidava de resoluções do Banco Central, uma coisa totalmente fora da minha realidade. Depois eu tive essa experiência fantástica. Chegando ao Rio de Janeiro, também tive uma oportunidade incrível de dirigir uma unidade prisional. Eu fui diretora do Plácido de Sá Carvalho, quando o Plácido de Sá Carvalho era uma fazenda. Nós vendíamos os porcos para comprarmos gasolina no Plácido. Então, assim, como vocês vão perceber, assim, eu sempre tive muito interesse por esse universo. E por ter interesse, e depois como magistrada, eu acho que a gente tem muito para fazer ainda. Bom, depois da experiência como diretora, já magistrada, eu recebi o convite para trabalhar na Vara de Execuções Penais. Isso aconteceu em 2000, né? Eu fiquei lá durante 4 anos. E foi justamente nessa época que o governo federal, através do ministro José Gregóri, ele resolveu fomentar a instalação de centrais de penas e medidas alternativas no Brasil. Eu nunca vou me esquecer de uma visita da doutora Elizabeth Susequinde, que foi uma juíza lá do Sul, e ela veio ao Rio de Janeiro e falou: olha, eu quero levá-los aos estados onde as penas alternativas funcionam, né? No caso, ela estava se referindo especificamente ao Sul, que era pioneiro nessa questão de fiscalização, de monitoramento das penas alternativas. E então, assim, juntei algumas pessoas da VEP. A VEP já tinha uma experiência anterior, né? Eu até ontem, pesquisando, eu encontrei na internet uma notícia que foi publicada no site do TJ, onde está descrita toda a trajetória das penas alternativas na Vara de Execuções Penais aqui do Rio, tá? Então, começa falando de 89, quando alguns técnicos foram lotados na Vara de Execuções. Técnicos, eu vou me referir a assistentes sociais e psicólogos, que começaram a ajudar o juiz a cuidar daquelas penas. E nós sabemos aqui, eu acredito que aqui tenhamos alguns técnicos da plateia, nós sabemos que é absolutamente necessário o auxílio dessas pessoas para que a pena seja efetivamente fiscalizada e cumprida, né? O juiz, por mais que ele queira, por mais que ele tente, ele não vai conseguir firmar o convênio, fiscalizar e ter um diálogo que é muito importante, porque para a pena alternativa funcionar, é necessário um olhar sobre a pessoa do preso, qual a habilidade que ele tem, o que ele pode fazer, né? No caso da prestação de serviço à comunidade, eu me lembro que muitas vezes o apenado ele ia prestar serviço à comunidade, mas ele não se adaptava àquela instituição. E por que ele não se adaptava? Porque ele tinha um perfil, ele tinha problemas de família, ele estava junto com criança. Enfim, o técnico era aquela pessoa habilitada para chegar e dizer: doutora, vamos trocar, vamos colocar no outro local. Enfim, essa experiência, então, ela começou lá na VEP, com essa pequena equipe, que foi crescendo. E em junho de 2001, nós criamos aqui, na Vara de Execuções, 2 centrais, uma central de penas e uma central de medidas, tá? Eu lamento profundamente que o projeto ele não tenha tido a sequência esperada, porque eu me lembro bem que nas discussões que nós tínhamos lá em Brasília,
na Senapa, na época, havia uma comissão nacional de acompanhamento de penas e medidas alternativas, e na Senapa nós ouvíamos as experiências dos outros colegas, dos outros estados, e eles falavam, a ideia do governo é que, no início, o governo federal fomente isso nos tribunais, mas que um dia isso crie vida própria, né? Que os tribunais se organizem para terem as varas de penas alternativas, né? Deixando aquela visão que nós temos até hoje de que o que importa é o preso, né? Nas varas criminais a gente percebe isso claramente. Os processos de réu preso, eles são sempre prioridade, né? A doutora Samani está aqui concordando, porque é lógico, a gente tem que cumprir prazo, a gente tem que prestar a jurisdição com muito mais rapidez, né? Para não ter o excesso, para não ter constrangimento ilegal. Mas o que acaba acontecendo? Na vara de execuções, isso é muito claro aqui no Rio de Janeiro. A vara de execuções passou agora por uma informatização. Todos os processos de réus presos foram informatizados. Os processos das penas restritivas de direito continuam amontoados numa prateleira qualquer. E sequer sabemos quantas pessoas estão cumprindo penas restritivas, sequer sabemos quantos processos estão tombados. E eu digo isso porque eu pedi nessa semana uma estatística sobre isso, e eu não dá nem para trazer os dados, porque eles são totalmente absurdos, desconectados, então eu preferi até deixar isso de lado. Bom, mas então a ideia lá atrás era nesse sentido de que os tribunais fossem se aperfeiçoando, criando mecanismos para que as penas alternativas fossem efetivamente fiscalizadas, para que essas pessoas elas tivessem condições de prestar a pena e serem inseridas de fato, reinseridas de fato na sociedade. Eu posso dizer que na minha passagem pela vara de execuções, acho que não teve nada mais assim, satisfatório, mais proveitoso do que assistir relatos de pessoas que haviam cumprido penas alternativas e que continuavam nas instituições. Um exemplo muito marcante, quem quiser pode até procurar, talvez isso ainda tenha na internet. A Globo fez produziu um Globo Comunidade, onde uma senhora que era até do Sul, ela havia sido condenada por um crime culposo de trânsito, ela havia praticado homicídio culposo, né, no trânsito, e ao chegar no Rio de Janeiro, ela recebeu, né, a intimação, ela veio cumprir aqui, na verdade, ela se mudou e o juiz do Sul mandou a precatória. Essa senhora, como ela tinha muita habilidade manual, ela foi encaminhada para o Instituto Benjamin Constant, que cuida de pessoas cegas. E ela lá desenvolveu uma técnica de bordado para os cegos. E o relato dela, o relato dos cegos, era algo assim extremamente impressionante, porque ela não sabia que ela tinha aquela habilidade, os cegos não sabiam que eles podiam produzir, né, aquele resultado. Enfim, isso encheu de alegria aquelas pessoas, né, eles puderam desenvolver uma outra atividade ali, e nós sabemos como é difícil para as pessoas que têm esse tipo de deficiência fazer coisas novas. E ela dizia: olha, isso mudou minha vida, eu vou agora continuar aqui, porque eu não quero nunca mais deixar de ser voluntária do Instituto. Assim como ela, outros foram para as creches e construíram pavilhões. Enfim, realmente foi uma experiência muito incrível. E eu espero, sinceramente, que a notícia dada pelo Dr. Marcelo ontem de descentralização da VEP, ela passe também a focar esse universo das penas alternativas, né? Que a gente possa também ter um tratamento melhor das penas alternativas. Bom, agora, indo para outra porta, né? Eu estava falando da porta de saída do sistema, né? Da aplicação das penas. Eu quero falar um pouquinho da porta de entrada.
A Mariângela mencionou aqui que durante a gestão passada eu participei do projeto das audiências de custódia, da implantação das audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro. E eu quero dizer que lá naquele momento em que nós firmávamos o convênio, né, CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça e Secretarias de Estado do Rio de Janeiro, a nossa ideia, o nosso propósito era de termos, sim, uma central de acompanhamento das medidas cautelares, das alternativas penais impostas pelos juízes nas audiências de custódia. E por quê? Porque quem milita na área criminal sabe da dificuldade que os juízes têm, não só, eu diria, até vou reformular, da dificuldade que as pessoas têm de acompanhar o processo. O preso, muitas vezes, ele sai da prisão, ele não tem dinheiro para a passagem, né? Então, o que acontecia aqui? Aqui não, porque no tribunal a gente já não soltava mais ninguém, né? Os alvarás, eles estavam todos sendo cumpridos nos locais de custódia. Mas muitas vezes eu ouvi oficiais relatarem que eles próprios tiravam dinheiro do bolso para dar para a pessoa, porque ela não tinha como ir para casa. Ela ganhava liberdade provisória, ela não tinha como voltar para casa. Então, isso é um detalhe, mas é um detalhe importantíssimo, porque como é que essa pessoa vai começar a resgatar a vida, como é que ela vai começar a cumprir uma medida que não seja de prisão se ela não tem condição de se locomover? Então, lá na concepção da nossa central de audiência de custódia, nós conseguimos uma pequena equipe técnica composta por apenas uma assistente social e uma psicóloga, que faziam o atendimento dos liberados e forneciam para aqueles que não tinham a locomoção um vale, um cartão que a FETransport passou a nos fornecer. E, obviamente, o olhar desses técnicos não era restrito a essa questão da locomoção. Eles faziam uma entrevista e buscavam inserir aquelas pessoas num atendimento do Estado, né? Então, nós tínhamos ali casos de pessoas que tinham problema com drogas, por exemplo, viciados em crack, em cocaína, e a equipe fazia o encaminhamento para os CAPS-AD. Muitas pessoas sem documentos, né? Pessoas não tinham carteira de identidade e tal, então elas eram também encaminhadas para os núcleos lá de atendimento, às vezes até para o ônibus do próprio Tribunal de Justiça que faz esse atendimento para obtenção de documentos. Essa experiência foi muito rica. E a Mariângela, naquela época, ela era muito próxima, e eu dizia: Mariângela, vamos fazer a nossa central de cumprimento de alternativas penais. Eu sou testemunha do quanto foi difícil desenhar esse projeto, né? Porque apresentar projetos para o Ministério da Justiça não é uma coisa fácil, né? A gente tem que amarrar e infelizmente, eu não vi a central acontecer porque o Estado não tinha o dinheiro da contrapartida, né? Assim, o Ministério da Justiça destinou, sei lá, alguns milhões, e o Estado tinha que entrar com 200 mil, né, Mariângela, alguma coisa assim, e nós não tínhamos esse dinheiro. Eu lamentei muito isso, mas eu fiquei muito feliz de saber que hoje isso já aconteceu, esse dinheiro já está disponível, isso vai se tornar uma realidade. Então, amarrando agora dos dois lados, a minha esperança é que, de fato, o Tribunal de Justiça ele consiga, né, implementar a descentralização da VEP, criar a vara de penas alternativas e fazer uma fiscalização eficiente para que os juízes tenham confiança nas penas. Ontem, até na turma recursal, eu estava julgando alguns processos e eu ouvi os colegas dizendo: como é que eu vou impor limitação de final de semana se eu não tenho limitação de final de semana no patronato, né, na casa de albergado? Então, assim, eu quero, eu espero, eu desejo que a gente consiga, né, o tribunal, criar uma estrutura mais adequada para o tratamento das penas e que também consiga dar as mãos, né, à SEAP e
ajudá-la a fazer da Central de Alternativas Penais também uma realidade, né, para que esses presos que são provisórios não continuem sendo provisórios fora das prisões, que eles possam comparecer, que eles possam ter um atendimento, que eles possam suprir toda aquela carência que sentiram, né, a vida toda. Muitas vezes a gente ouve lá na custódia o preso falar assim: é a primeira vez que eu consigo conversar com um psicólogo. Ele nunca teve acesso. Quando o psicólogo faz o encaminhamento para o CAPSA dele, fala: não acredito que existe isso, porque eu nunca tive acesso a isso. É lamentável, né? Mas, então, eu já estou aqui encerrando. Eu tenho um minutinho para, então, dizer que eu tenho muita esperança de que eventos como esse, né, acabem promovendo essa discussão, esse diálogo, e que a gente possa, de fato, avançar e reduzir um pouco esse caos que é hoje o sistema penitenciário, e que a gente possa aperfeiçoar essas alternativas penais para que a gente melhore a nossa sociedade, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, menos violenta, para que a gente não fique pensando o tempo todo em mandar os nossos filhos para fora do país, né? Que esse foi um assunto até que eu conversei com a minha amiga aqui, a Somane. A gente fica hoje querendo tirar os filhos daqui. Eu não quero isso. Eu quero que a minha filha fique no Brasil. Eu quero que ela cresça aqui. Eu quero que ela ajude a construir um país melhor, tá? Era isso que eu queria falar. Obrigada. Doutora Sam. Posso? Vou dar aqui porque eu trouxe um PowerPoint também. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Me disseram que seria bem fácil, mas eu não me entendo com tecnologia. Meu marido diz que sou eu que passo o vírus para o computador. Já deu para perceber que é mais ou menos isso. Bom, eu vou agradecer a gentileza da Tereza e vou fazer a mesma coisa. Vou cumprimentar a mesa na pessoa dela, que foi minha colega de concurso de MP, durante mais de 10 anos, a minha vizinha de corredor, e a gente sempre trabalhou muito em conjunto. E já vou adiantando que o contraponto dessa mesa sou eu, porque a Mariângela quis fazer um contraponto em cada mesa, e é evidente que, normalmente, num tema desses, é o promotor que vai fazer o contraponto. Mas o contraponto a gente faz sempre com gentileza, com carinho, mas eu sou a pessoa que vem fazer eu sou o Marcelo dessa mesa. Marcelo, meu querido colega, que falou muitas coisas que eu ia falar também. Eu já vou tentar pular para não ficar repetindo. Queria começar dizendo que a gente, quando começa a falar em direito penal, tem que sempre lembrar que do grupo enorme de ilícitos que o ordenamento jurídico prevê, os ilícitos penais são apenas uma pequena parcela. Tudo que é ilícito penal também há de ser ilícito cível, mas nem todo ilícito há de ser um ilícito penal. O direito penal, então, tem esse caráter residual. Ele é deixado como última ratio, última instância dentro do ordenamento jurídico. Ele é colocado, vamos dizer, um ilícito, ontologicamente, não tem diferença, um ilícito cível e um ilícito penal. O que faz um ilícito ser penal? Opção legislativa. Isso varia no tempo, isso varia no espaço. Então, cada sociedade vai dizer o que é um ilícito para si. São aquelas condutas que são consideradas mais gravosas para o convívio em sociedade. E, como tal, eu entendo que tudo que é ilícito penal tem que ser tratado de uma forma mais severa, sim. Se não for grave, o legislador retira da conduta penal. E isso acontece de tempos em tempos. Bigamia, adultério, já não são mais crimes. Mas eu costumo dizer para o meu marido que continua sendo ilícito cível e pecado, que a gente casou na igreja. Então, tem outras formas da gente colocar. Então, eu acredito que o legislador, de tempos em tempos, tem que depurar mesmo o sistema penal. Tem que ficar ali apenas aquelas condutas que têm que ser tratadas de forma mais severa. E qual é a forma mais severa que o Estado tem de apenar uma conduta? É a pena. É a pena de prisão. A gente fica procurando, dentro do direito penal, outras penas e outras alternativas, e elas se mostram importantes e necessárias para aqueles delitos que são menos gravosos. Porque mesmo nos delitos a gente tem uma diferença muito grande
do que eles representam para a sociedade. A gente não pode comparar um delito de furto com um delito de estupro. A resposta penal também tem que ser variada, ou seja, mesmo dentro daquele campo pequeno de ações humanas que merecem uma reprovação muito mais severa, a gente vai encontrar gradação dentro disso. E aí o Marcelo tinha falado disso, mas eu já tinha um PowerPoint, eu vou deixar aí. Essa monografia, que foi apresentada como monografia de fim de curso por esse Jonatas Cosmo, que eu não conheço, mas eu já vi citação pelo menos nos 10 artigos e num seminário que eu tive há pouco tempo, e eu fui procurar esses números. Não sei, suponho que seja jovem, está se formando há pouco tempo, pegou 1.050 tipos penais, e eu me lembro que na época que eu estudava para concurso, eu já tinha feito uma folheada assim, no Código Penal para ver quais eram os tipos penais que davam pena privativa de prisão, e achava que eram poucos, mas deixei isso para lá, não voltei a pensar no assunto. Mas essa pessoa teve o cuidado, a pachorra de pegar 1.050 tipos penais e avaliar o tempo de prisão entre eles, chegando à conclusão que 50,67 comportam transação penal, 24,10 comportam suspensão condicional do processo, 3,42 admitem substituição por penas privativas de direito, 1,23 não admitem a substituição por pena restritiva de direito, no entanto, não impõem obrigatoriamente um regime inicialmente fechado. E apenas 2,67, ou seja, 28 tipos penais, impõem que o juiz aplique um regime inicialmente fechado. Então, entendo que dentro desse universo, que representa a absoluta maioria dos nossos tipos penais, pode ter ficado um ou outro de fora aí, mas não altera na proporção. Nós não temos tantos tipos penais assim que exigem que o comece a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Além disso, nós já temos várias medidas alternativas à prisão, desde antes mesmo de oferecimento de uma denúncia. A transação e a conciliação, que vieram na Lei 9.099, a suspensão condicional do processo e penas restritivas de direito, ao final, depois de uma condenação, sursi, livramento condicional, remissão, indultos e comutações. A gente tem todo esse arcabouço para trabalhar. Eu não estou citando esse arcabouço dizendo que eu sou contra o arcabouço, que eu acho que só tem que ser pena de prisão. Estou dizendo que a gente tem esse arcabouço e tem que trabalhar bem esse arcabouço. Acho que algumas coisas são exageradas, sim. Por exemplo, já que estamos mencionando todos aqui, acho que indulto no Brasil, quando a gente vai olhar os números que isso representam, a gente teve, por exemplo, casos de maior repercussão. José Genuíno, que foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, foi preso em 2013. Em 2015, o STF já estava declarando extinta a pena com base no indulto de Natal de 2014. E a gente vê que o que não vai para indulto vai para comutação. Então, eu concordo com o que o Marcelo disse no primeiro momento, que nós não temos no Brasil o encarceramento em massa, embora tenhamos uma superpopulação carcerária indiscutível, absolutamente indiscutível. Mas eu acho, sim, que a gente tem leis que colocam a pena privativa de liberdade apenas para casos em que ela é absolutamente necessária. Eu ouvi aqui na mesa anterior uma pessoa dizendo que já viu dentro do sistema prisional pessoas presas por delitos pequenos. Ela falou de mulheres presas por furto de chinelo. É óbvio que isso é um absurdo, é óbvio que isso é uma excrescência do sistema, mas isso não é a regra. Hoje em dia, a gente tem, desde as audiências de custódia, várias possibilidades diferentes da prisão para durante o processo, especialmente várias opções para, no final do processo, evitar e manter a pena privativa de liberdade apenas para os casos em que ela é absolutamente necessária. Acho que, se isso ainda não aconteceu na prática, é para isso que servem seminários e congressos desse tipo, para a gente ver o que a gente pode melhorar no que a gente tem na nossa lei de necessário e importante, que ainda não está funcionando a contento. Isso aí é um atlas do Fórum Nacional de Segurança Pública, que traz vários desses números que demonstram o que é a violência no Brasil. Ali está 58.467 mortes violentas por ano. Isso tem algumas variações de um ano para o outro, mas é aquilo que o Marcelo falava. A gente tem um país com 60 mil mortes por crimes violentos por ano, sendo que pouquíssimas dessas vão ser sequer apuradas pela polícia a autoria, que permitam que comece um processo penal. A gente tem ali um dado que me pareceu importante quando estava se falando que a gente vive uma guerra.
A guerra na Síria entre 2011 e 2015 matou 256.124 pessoas, mas nós ultrapassamos esse número sem ter uma guerra declarada, com 279.567 mortos no mesmo período. E aqui outros dados eu apenas achei interessante e trouxe, mas eu não vou falar de todos eles. Mas certamente nós temos, por essa média, 161 mortos por dia. É um Boeing 737 cheio todo dia. É um volume muito grande. É um país que mata muito seus habitantes e um Estado que consegue perquirir pouco as culpas nesse caso. E aí eu só não vou usar os números que o Marcelo trouxe mais trabalhados, me basta o número absoluto. O Brasil é o 4º país em número de presos, mas nós somos o 5º país em população. Então, só por aí está dentro da média e até razoável. Sendo que a China está ali em 2º lugar, mas só tem os presos definitivos. Eles não computam presos provisórios, a gente não tem como saber quantos são. Mas falando dos presos provisórios, até isso a gente tem uma dificuldade de saber o que é preso provisório. Na maior parte dos países, e os institutos internacionais tratam, assim como o Marcelo também falou, preso provisório no mundo é aquele que não teve nenhuma sentença ainda, está esperando a primeira sentença. Aqui no Brasil, preso provisório ainda pode ser tido de várias outras formas, pode ser até o STF. Mas pelos dados que a gente tem levantados no CNJ, realmente a maioria dos nossos presos provisórios é por tráfico. Mas eu entendo que o tráfico é um delito grave, sim. Ainda que se diga que não tenha ele em si a violência, a gente vê todos os dias, e nós, cidadãos fluminenses que moramos nesse estado, a gente vê como as facções se armaram a tal ponto que assalto à banca de jornal hoje em dia é feito com fuzil. Todos nós somos vítimas em potenciais o tempo todo. Não tem lugar no Rio de Janeiro em que a gente possa se sentir seguro. É óbvio que tem gradação. A pessoa que mora numa comunidade está numa situação de insegurança absolutamente maior do que aquela que mora na Zona Sul. Não tenho dúvida da gradação, mas não tem lugar no Rio de Janeiro em que você não possa ser vítima de uma bala perdida a qualquer momento. Você pode estar andando na praia de Ipanema, isso pode acontecer. E, de vez em quando, a gente vê esses relatos na televisão. E aí eu fui ver, em vários lugares, a gente vê que o fundo penitenciário tem parado, e eu cheguei em alguns lugares a ver 3,5 bilhões, mas eu peguei a estimativa mais baixa que eu achei. Então, nós temos um sistema penitenciário com superpopulação carcerária? Temos. Mas porque houve também uma opção do Estado brasileiro em investir menos nessa área. Valores parados, e sem contar os valores parados, os valores que têm que entrar no fundo foram sendo reduzidos pela metade nesses últimos anos. Então, é uma opção do legislador, é uma opção do Estado brasileiro ter feito isso. E aí, dentro de todo esse sistema, eu posso dizer, o que o Ministério Público faz? Eu vejo que está aqui na plateia o meu colega Murilo Bustamante, que trabalha tão bem com números, que eu não quero nem falar em números na frente dele. Mas ele, trabalhando no sistema penitenciário, ele mostrou dificuldade em fazer levantamento de números. Ele começou a mostrar para a gente como ele começou a depurar a qualidade desses números. Eu já ia te citar mesmo antes de te ver aqui. Levantando esses números no dia a dia dos presídios, no Confere, para poder ver. E vendo essa superpopulação carcerária, a necessidade de alguma coisa ser pensada, e ser pensada interinstitucionalmente, ele propôs ao juízo da VEP que se criasse um comitê interinstitucional. E o Tribunal de Justiça achou que essa ideia devia ser além de simplesmente execução, e ampliou isso para discutir também o que eles chamam de porta de entrada do sistema, que são as audiências de custódia e os presos provisórios. Então, dentro desse comitê, que é o COPEP, está o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, CEAP, Conselho Penitenciário, e eu faço parte, pelo Ministério Público, do subcomitê que está chamado de porta de entrada. Então, ali a gente discute custódia e teria que discutir preso provisório, mas a gente tem discutido exclusivamente as audiências de custódia. E aí eu vou falar um pouco disso, como a Tereza já trouxe a audiência de custódia, para mencionar como é que isso está acontecendo hoje em dia. As audiências de custódia, elas são a porta de entrada, e ali já é uma primeira peneirada para manter preso apenas aquelas situações que parecem mais gravosas, que existe a previsibilidade de que, ao final, possa, se condenada, a pessoa ficar presa. É o primeiro momento em que o juiz toma ciência do fato
E é também a possibilidade do promotor, que tem que fazer a fiscalização da polícia, avaliar o trabalho da polícia. Porque antes das audiências de custódia, o juiz já vinha em 24 horas usar o auto de prisão em flagrante para avaliar a necessidade e a legalidade dessa prisão. Qual é a diferença da audiência de custódia? É ver a pessoa, fisicamente. Porque a pessoa pode até dizer, eu não apanhei, mas ela está toda quebrada. Ela está com medo de dizer que apanhou, mas ela apanhou. E a gente faz dentro do Ministério Público um fluxo dessa informação. A gente pega os promotores que estão ali presentes na audiência de custódia, eles têm um formulário e cada vez que eles veem elementos mínimos que possam dar a entender que houve de maus tratos à tortura, porque não é só a tortura, desde os maus tratos a gente já tem que avaliar. Eles fazem esse fluxo, encaminham para o promotor que vai fazer a investigação penal, para avaliar aquela situação e provavelmente oferecer uma denúncia, mas encaminha também para a nossa assessoria de direitos humanos, que faz um acompanhamento desses casos. Isso é uma forma da gente começar a ter números. Todas as vezes que a gente vai falar aqui, a gente vai esbarrar na dificuldade dos números. Nós estamos também engatinhando dentro disso no Ministério Público. Às vezes a gente recebe uma demanda da imprensa, pela Lei de Acesso à Informação, pedindo um nível de detalhamento que nós não temos. A gente fornece todos os dados que a gente tem, mas a gente precisa começar a trabalhar melhor e trabalhar o nível de detalhamento dos números para poder pensar as políticas públicas de uma forma mais adequada. A gente está começando a fazer isso nas audiências de custódia, que tem lá. Agora elas estão acontecendo no presídio. Agora não tem mais essa diferença de se é solto aqui, só vai ser solto no presídio. A nova administração do Tribunal de Justiça decidiu fazer as audiências de custódia de forma diferente e vão ser em 3 pontas do Estado, em Campos, em Volta Redonda e aqui em Benfica. Então, sendo dentro do presídio, a vantagem é que não tem que esperar, não tem que sarquear, já vai ter alguém lá dentro. Já vai ter um oficial de justiça para fazer o sarque e ele é solto imediatamente. E tem muito essa situação de não ter o dinheiro da passagem, mas o tribunal manteve isso de dar um cartãozinho para a pessoa ter pelo menos a passagem e ter cuidado de ver, inclusive, se a pessoa é de outra cidade, que vai precisar de um valor de passagem mais alto. Tem médico. Acho que agora não tem todos os dias, mas como está indo pelo presídio, ele passa no IML sempre, 100% das vezes antes. O que é uma vantagem, porque o juiz vê ele em 24 horas, mas é bom ter um laudo médico, porque às vezes tem lesões que não são visíveis, mas o médico pode avaliar. E tem também o DETRAN lá dentro para ver a questão da documentação. Porque enquanto a gente fica cuidando de subdocumentação dentro do presídio, a gente já tem que evitar que quem está entrando já entre subdocumentado. Então, esse trabalho está sendo feito ali, é também uma alternativa à prisão, mas mesmo aquele que vai preso, ele está sendo já olhado desde um começo. A gente sabe que para trás tem muita coisa que ficou e que tem que ser olhada e tem que ser avaliada. Mas eu falo mais da audiência de custódia porque é a parte que eu estou acompanhando mais. Acho que essas eram as considerações que eu gostaria de fazer e fico à disposição depois para qualquer pergunta. Obrigada. Doutora Débora. Boa tarde a todos. Eu começo aqui agradecendo. Começo aqui agradecendo a doutora Mariângela pelo convite, parabenizando pela realização desse congresso. Realmente traz um tema muito pertinente, muito importante, muito sensível. E parabenizo os companheiros, todo mundo aqui da mesa e principalmente os que já falaram. A doutora Maria Tereza trouxe um assunto muito interessante sobre o trabalho da equipe de apoio na execução da pena alternativa. É um assunto que eu gostaria de abordar, mas foi interessante ver o filme, as pessoas não sabendo responder sobre pena alternativa, dando a entender que a gente tem um universo pequeno. Na verdade, o preso, é difícil esconder que ele foi preso, porque ele simplesmente desaparece. Mas a pessoa que
está condenada a uma pena alternativa, ela continua frequentando o seu emprego, ela continua frequentando a sua família, só que ela não comenta, ela tem vergonha de comentar. Então, as pessoas, quem nunca não conhece alguém próximo que sofreu essa pena alternativa, nunca ouviu falar. Isso eu noto que as pessoas me perguntam, quando eu digo que eu trabalho com pena alternativa, tem gente que pergunta, mas que tipo de crime cabe pena alternativa? E na Justiça Federal a gente tem uma característica da nossa competência, que a grande maioria dos nossos processos penais acaba com pena alternativa. São delitos de falso documental ou então moeda falsa, estelionato previdenciário, eu diria que é a grande maioria dos crimes, contrabando, crimes tributários, e o tráfico internacional de drogas hoje em dia vem ampliando muito a sua participação no rol de penas alternativas. E aí entra a questão até que a doutora Maria Tereza colocou, da relevância do apoio técnico nesse particular, porque o tráfico internacional, ele tem uma característica de ser praticado, em regra, por estrangeiros, e em muitos casos eles são presos quando numa passagem pelo Brasil. O Brasil não é a saída deles, nem sempre são brasileiros, em muitos casos são estrangeiros, e não saíram do Brasil e não estão com destino ao Brasil, estão com destino a outro país, e no momento em que há uma conexão, uma escala em território nacional, eles são presos sem que tenha qualquer vínculo com o Brasil. E aí vem uma dificuldade grande na aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, porque naquele momento em que ele é levado para a audiência de custódia, ele não tem nenhum endereço. Muitas vezes ele sequer tem assistência consular. Então, é uma opção do Estado em não ter uma capacidade de abrigos adequada para receber esses estrangeiros, e acaba que a gente opta pela prisão automaticamente porque ele não tem um endereço, e muitas vezes, se você soltar, ele sequer vai ter para onde ir. O único contato dele, em regra, é o traficante, que nem sempre, o grande traficante, que nem sempre está no Brasil. Atualmente, a gente tem conseguido está melhorando a oferta de abrigos, mas é uma situação muito dura para o juiz ter que optar entre prender só pela falta de endereço. Mas é uma realidade, porque é um estrangeiro, é uma pessoa que não tem vínculos com o país, e a gente também não pode passar aquele recado para o exterior de que a prática de crime no Brasil, de tráfico de drogas, que é um crime severamente apenado no mundo inteiro, passar a imagem de que no Brasil não acontece nada. Também não pode ser tão simples assim. Então, a resposta penal precisa ser adequada. O que a gente tem conseguido, assim, para melhorar um pouco a vida desse estrangeiro é executar essa pena muito antes do trânsito em julgado. Isso é em benefício da própria defesa, isso foi um pedido da própria Defensoria Pública. Dificilmente se discute se esse estrangeiro em situação de tráfico de drogas é ou não culpado, eles geralmente assumem a culpa. O que se discute é só a quantidade de pena, mas o interesse dele é cumprir isso o mais rápido possível. E por isso tem sido possível, ao invés de ser aquele perfil do apenado da pena alternativa que enrola com aquela prestação, desculpe o termo, mas é isso que é muito comum a gente ver, a doutora Maria Ângela vê isso, a pessoa que vai cumprindo em leves prestações, muitas vezes uma pena de 2 anos ele cumpre em 8, né? O estrangeiro não, ele quer cumprir o quanto antes para ele poder ir embora, porque é um ônus muito grande para a família sustentá-lo aqui. E nesse cenário é que entra assim, o trabalho de uma equipe de assistentes sociais que consiga fazer esse acolhimento da melhor forma possível, onde ele seja possível ser recebido, onde ele possa compreender a língua. É muito comum gente do leste europeu que não tem a menor possibilidade de comunicação em português. E o outro caso que dificulta, que nos chamou a atenção na execução de pena alternativa e que dificulta a execução, e a gente tem um objetivo de ver essa pena ser extinta pela normalidade, ou seja, pelo cumprimento. Nosso objetivo não é simplesmente reconhecer o descumprimento e mandar prender e mandar para a VEP, até porque o sistema carcerário
está em uma situação complicada, principalmente no Rio de Janeiro, em que você tem o problema das facções. E, geralmente, quem pratica uma moeda falsa não está necessariamente faccionado, não pertence necessariamente a uma facção criminosa. Mas, se ele reside em área dominada por facção criminosa, no momento em que ele for preso, ele vai ser faccionado. E isso é uma situação que a gente precisa, a todo custo, evitar. E, nesse trabalho de associar, de municiar esse apenado para que ele tenha o cumprimento da melhor forma possível, a equipe nos trouxe, que parte da equipe está aqui, os assistentes sociais e psicólogos da vara, trouxe a ideia de trazer o estudo para o cumprimento dessa pena. E nós, então, tivemos reuniões na Secretaria de Educação, na Secretaria Municipal de Educação, que trabalhou essa ideia do estudo. Isso partiu da gente ver pessoas em cumprimento de pena alternativa com extrema vulnerabilidade. Às vezes, a pessoa compra uma CNH falsa porque ela não tem escolaridade suficiente para passar numa prova de DETRAN, mesmo aquela de múltipla escolha. Então, quando você vê que as condições pessoais, as condições sociais daquela pessoa foram determinantes para a prática do crime, eu não digo que isso gere uma desculpa, não é uma desculpa, tanto é que ele está condenado, mas ele não merece receber o mesmo tratamento do malandro, do criminoso, do perfil da Justiça Estadual que a doutora Somane e o doutor Marcelo tanto trouxeram aqui, do grande traficante, daquele que porta um fuzil. Quando a gente fala de um apenado da Justiça Federal na sua maior escala, são pessoas que têm aquele fato exclusivo na vida, é um único fato, é um único detalhe. E aí a gente passou a adotar na pena alternativa, passamos a admitir que a educação até o ensino médio possa servir como parte coadjuvante no cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. É claro que, assim, para a gente ter um resultado do estudo, a gente precisa de algum tempo. A portaria da vara é recente, é de julho, não é possível colher frutos em termos de execução penal e verificar reincidências ou índice de descumprimento num período tão curto, né, em termos de criminalidade. 3 meses é um período irrelevante, não serve ainda, mas ainda dependemos de estudos futuros para verificar o desenvolvimento desse projeto no melhor desenvolvimento da pena alternativa. E, realmente, assim, como a doutora Maria Tereza destacou, eu acredito que uma melhor execução da pena alternativa, uma melhor fiscalização para que ela seja sentida como pena, eu acho que, ao contrário do que muitos colocaram, eu vejo um caráter retributivo necessário na pena. Houve um erro e esse erro tem que ser sentido de alguma forma, então não é um mero detalhe. Muitas vezes na pena pecuniária o apenado alega que não tem condições de pagar porque paga isso, paga aquilo, paga itens que não são tão vitais assim, né? Eu lembro que a pena alternativa é para ser sentida, não é para ser paga com o dinheiro que sobra. É para ser paga, sim, com sacrifício pessoal, porque senão não é pena, senão é mera doação. Então, existe essa necessidade dessa pena ser sentida em uma justa medida. E essa justa medida, ela só vai ser possível alcançar se tiver esse trabalho colaborativo do juízo, da equipe de assistente social e de psicólogo, que infelizmente é muito difícil você ver os tribunais investindo na execução penal. Na Justiça Federal é muito difícil, só a Vara Federal do Rio de Janeiro, só a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que conta com equipe técnica. No interior, o juiz precisa
fazer sozinho o encaminhamento e seja esse problema que a doutora Maria Tereza colocou, de você colocar uma pessoa que às vezes tem algum potencial, mas não para aquela instituição, ou às vezes a própria instituição não sabe lidar direito com aquele prestador de serviço. Então, acho que uma melhor recuperação, um melhor trabalho de ressocialização, na minha visão, passa obrigatoriamente pelo fortalecimento de equipes multidisciplinares e que vão fazer esse trabalho de apoiar todas as estruturas do indivíduo para que ele possa ter esse cumprimento da pena ou da medida alternativa e subsidiar o juiz na justa medida para que essa conversão da prisão só aconteça realmente quando não houver outra alternativa. Eram essas as colocações que eu queria fazer. Agradeço a todos. Então, após ouvir nossas duas juízas, uma estadual e outra federal, sobre as experiências relacionadas às penas alternativas e o nosso contraponto com o Ministério Público, vamos à nossa Defensoria Pública, o nosso representante, Dr. Igor Roque, por favor. Boa tarde a todos. Queria iniciar parabenizando a Maria Ângela, né, pela iniciativa, mais uma. Acho que ela tem uma mão muito seletiva, né? Onde ela coloca, brota uma coisa muito interessante. Queria parabenizá-la, cumprimentar os meus colegas de mesa aqui, cumprimentar vocês que estão aqui prestigiando o evento, em especial 2 colegas meus ali, defensores públicos federais, doutor Douglimar e doutora Giovana. Permita o ato falho aqui, é porque eu fui procurador federal e aí não é que eu queira voltar e virar para o outro lado da força, não. Sou defensor de coração, sangue verde. Mas, enfim, esse tema, né, é um tema muito, muito interessante, é um tema que está palpitando aí, né, que está sendo discutido de maneira muito ampla na sociedade. E é muito difícil a gente equacionar, ou tentar até mesmo equacionar esse problema, né, no que diz respeito à superpopulação carcerária, ao encarceramento em massa, se há ou não, né, se é a solução ou não, enfim. Mas uma coisa é fato, e isso aí eu acho que ninguém aqui vai discordar. O que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, é uma espetacularização muito grande do processo penal, né? Então, eu gosto sempre de usar como exemplo, não me recordo o nome, mas em Curitiba, coisa de uns 5, 6, 7 anos atrás, eu não me recordo a data de maneira mais precisa, uma médica, que era a chefe da UTI de um determinado hospital lá, foi denunciada supostamente por estar escolhendo quem ia viver, quem ia morrer, que está vendendo isso, que está fazendo aquilo e tal. Isso repercutiu na imprensa de uma maneira, sim, sem precedentes, né? A mulher perdeu o emprego dela, né? Ela chegou a ser presa cautelarmente e tal. No final do processo, ela foi absolvida. Se vocês se lembrarem do caso, muitos aqui provavelmente vão nem saber que ela foi absolvida, porque a acusação é capa de jornal, a absolvição é uma notinha de rodapé, quando sai uma notinha de rodapé. Então, isso repercute de maneira direta, na minha opinião, na formação de opinião da população. A gente teve a oportunidade de assistir aqui um vídeo onde um senhor ele disse o seguinte: não, cometeu o crime, tem que estar preso, tem que estar preso. Aí depois foi perguntado a ele se ele sabia o que era a justiça restaurativa, o que era a justiça retributiva. Ele, não, isso aí não é comigo não, isso aí eu não entendo nada. Sim, ele acha que a pessoa tem que estar presa, mas ele não sabe o que é uma justiça retributiva, uma justiça restaurativa. Então ele tem a opinião formada dele com base, muitas vezes, no que a imprensa veicula, né? Não tem o cuidado, a precaução de ir atrás da informação, de entender a respeito daquilo. Imprensa, na minha concepção, que manipula muito, né? Faz com que se construa um discurso de ódio, que é, infelizmente, muito pobre, muito ruim para uma sociedade, né? Esse discurso de ódio, essa pressão midiática, essa pressão social, ela repercute, na minha concepção, percebam que eu estou sempre tentando fazer essa ressalva, né?
na minha concepção, ela repercute diretamente no posicionamento do Poder Judiciário, né, um poder que deveria ser imune, né, assim, a esse tipo de conduta, esse tipo de influência, que deveria estar afastado disso, estar olhando de fora. Não à toa a justiça ela tem uma faixa nos olhos, né? Mas, enfim, na minha leitura, o judiciário ele termina cedendo a esse tipo de pressão. E como exemplo, eu posso até citar que essa nova decisão aí do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à execução provisória da pena, né? Para mim, a Constituição Federal ela é clara, ela é objetiva, ela determina que a pessoa não pode ser considerada culpada até o trânsito em julgado, e aí o Supremo Tribunal Federal fez, não, calma, peraí, a Constituição diz isso, mas ela quis dizer aquilo. E a gente fica muito ao alvedrio do que o Poder Judiciário entende a respeito daquilo, enfim, dessas situações. Dentro desse contexto, a gente, nesse contexto de discurso de ódio, né, de opressão, de que bandido bom é bandido morto, eu queria relatar 2 acontecimentos, né, que se passaram com alguns conhecidos meus. Um foi uma amiga minha, defensora pública federal, que quem conhece Brasília sabe que o plano piloto de Brasília, né, é uma área muito elitizada. E aí ela mora no plano piloto, e perto do prédio dela lá, começou a aparecer, um determinado dia, um mendigo, né, uma pessoa em situação de rua, e começou a ir lá ficando, e foi ficando, até que alguém, na minha leitura, com absoluta maldade, tirou uma foto do cidadão e começou a criar uma correntezinha em WhatsApp. Né? Aí, isso é fulano que cometeu tal crime e tal, não sei o quê. E ela conhecia a figura lá, sabia que aquilo não procedia, conhecia tanto quem inventou quanto a pessoa que estava sendo objeto da invenção. E aí ela foi defender aquele cidadão, né, que estava naquela situação de vulnerabilidade. Não como defensora, mas como cidadã. E aí foi defender e tal, dentro do carro, discutindo no telefone com o pessoal, não, isso é um absurdo, não sei o quê, papapá. Quando ela desligou o telefone, acho que ela estava no carro funcional da defensoria, aí o motorista virou para ela e fez assim, doutora, cuidado, viu? Aí ela fez, por quê, Jorge? O que é que está vendo? Ela fez, não deixa as pessoas saberem que você é defensora de direitos humanos, não, porque senão vai ficar ruim para a senhora. Então, assim, a gente está nesse nível de sociedade. E ainda, já entrando no outro relato, eu tenho um conhecido em Brasília, apesar de Recife, eu ser oriundo de Recife, né, natural de Recife, eu estou em Brasília hoje, eu tenho um conhecido em Brasília que ele era um dos maiores opressores dos direitos humanos, né? Até aconteceu já comigo aqui agora, eu fiz hoje a gente vive de rede social, né? Fiz uma postagem aqui, botei lá no meu Instagram, dizendo que estava no Congresso, né, buscar alternativas ao encarceramento, e aí uma colega minha foi lá e comentou assim, a adoção está na pauta aí do Congresso? Eu nem respondi, né, botei uma carinha rindo e tal, melhor. E aí, eu tenho esse conhecido meu de Brasília, ele extremamente, né, opressor, direitos humanos não, bandido bom é bandido morto e tal, não sei o quê, até que, por alguma circunstância da vida, a gente não sabe, né, o que a vida apronta para a gente, o filho dele, ele já é um senhor, o filho dele deve ser um pouco mais novo que eu, se envolveu com drogas, a família é relativamente bem financeiramente, muito bem financeiramente, mas enfim, o pai, ciente daquela situação e tal, começou a fechar as portas para o filho e tal, até que ele foi preso, furtando, roubando, enfim, a técnica aí, eu não me recordo qual foi o fato. Eu só sei que o pai, que era extremamente opressor, se viu do outro lado do cenário, né? E hoje ele é um dos maiores defensores de direitos humanos que eu conheço, porque ele viu que, por inúmeras razões, a pessoa pode se deparar naquela determinada situação e o Estado ele é muito falho, né? O Estado ele não consegue pessoalizar, né, a pena ou o processo, individualizar a persecução penal. Não, é uma coisa mecanizada, é uma coisa que o Estado ele tem como objetivo, infelizmente, tratorar e esmagar, né, quem está naquela determinada situação. Como eu disse no início, é praticamente impossível a gente
equacionar essa questão. Mas eu acho que o que a gente tem que discutir não seria, na minha concepção, um problema jurídico. Eu acho que é um problema muito mais social, um problema de saúde pública, um problema de educação, um problema de base, né, de nossa sociedade. Porque se prender fosse a solução, e aí já contraditando aqui meus colegas do Ministério Público, se prender fosse a solução, a gente sabe, né, que ao longo dos anos aí, a população carcerária brasileira ela vem aumentando. E no mesmo ritmo do aumento da população carcerária brasileira, vem aumentando os índices de violência. Então, assim, se prender a solução, quanto mais a gente prende, menos deve ter violência. E não é isso que está acontecendo. Então, fica esse questionamento. A respeito da legislação brasileira, eu faço coro aos meus colegas que já falaram isso, me antecedendo aí, quando eles dizem que nossa legislação ela é completa. Eu não tenho dúvida disso. A legislação brasileira ela é objeto de estudo em inúmeros países do mundo. Nosso legislador ele é extremamente habilidoso, né, apesar dos pesares, extremamente criativo, né? Então, nós temos uma legislação muito rica, mas ela não funciona, ela não é colocada em prática. E exemplo disso é a audiência de custódia, né? A audiência de custódia ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico lá em 92, né, através de um decreto, né, que trouxe para aplicar no Brasil a Convenção Americana de Direitos Humanos, e desde 92 há uma previsão legal para a aplicação da audiência de custódia. Entretanto, a audiência de custódia ela só foi implementada em 2015, depois de uma DPF proposta por um partido político no Supremo Tribunal Federal, que determinou o cumprimento do que estabelecido naquele tratado internacional. E aí, no âmbito federal, né, por eu ser defensor público federal, eu me limito, conheço mais essa esfera da justiça, digamos assim, os tribunais regionais federais começaram a editar algumas resoluções, de acordo com o que já tinha sido editado pelo próprio CNJ, começaram a aplicar esse novo instrumento, novo velho, né? Porque, me ajudem aí, de 92 a 2015, são o quê? 20 anos, 23, né? Sei lá, vamos arredondar aí, 23, 25 anos. Então, assim, já não era mais nem um adolescente, já estava saindo da faculdade. Mas, então, é isso, a legislação, ela existe, ela está posta, só que ela não é colocada em prática, né? E isso se dá com a audiência de custódia, isso se dá com as penas alternativas, né? É muito mais prático, é muito mais fácil a solução mágica, né, de encarcerar. Não, vamos punir, vamos prender, como se isso fosse efetivamente resolver. A respeito da audiência de custódia, e eu trago esses dados de maneira en passant, só para ficar claro que, por mais que a legislação seja interessante e por mais que ela seja colocada em prática, em decorrência desse discurso de ódio, em decorrência dessa falta de conhecimento da população que reflete diretamente no Poder Judiciário, lá em Recife, né, nas audiências de custódia, com a atuação da Defensoria Pública da União, nós temos alguns dados que demonstram que, em 70% das audiências realizadas, os acusados, né, os presos em flagrante, presos preventivamente, enfim, eles permanecem presos, né? Aquela prisão, se em flagrante, ela é convertida em provisória, temporária, enfim, ele permanece encarcerado. Muitas vezes, por um receio do próprio magistrado, do próprio juiz, por uma pressão midiática, por uma pressão social, que sabe que isso vai repercutir. Para vocês terem noção, lá em Recife, de todas as audiências de custódia que envolveu tráfico internacional, que é a atuação da Defensoria Pública da União, apenas uma teve a soltura decretada na audiência de custódia. Repercutiu na imprensa, no outro dia, isso foi feito por um juiz plantonista no final de semana, né? Aí na segunda-feira, o juiz titular da vara decretou a prisão daquela pessoa que havia sido liberada na audiência de custódia.
Sim, óbvio que tem dependência funcional, né? Cada um pensa o que quer, escreve o que quer, papel cabe tudo, mas eu trago isso justamente para a gente refletir, de certa forma, começar a reconhecer que essa pressão social, ela influencia, sim, na atuação do Poder Judiciário. E quando eu trago esse dado de tráfico de drogas, é importante ressaltar que inúmeros casos que a DPU atuou lá em Recife são pessoas, né, basicamente mula, né, são pessoas que não têm antecedentes, são pessoas primárias, são pessoas que não se dedicam à atividade criminosa, que não compõem organização criminosa, de modo que aquele tráfico poderia ser facilmente, já de cara, enquadrado no tráfico privilegiado, cuja tem uma aplicação de redução de pena muito grande e tal, que no final das contas, a pena ela vai ser convertida em pena alternativa, não vai ser uma pena privativa de liberdade, vai ser uma pena restritiva de direito, mas, ainda assim, por um clamor social, para dar uma resposta à sociedade, à imprensa, a quem quer que seja, o judiciário mantém aquela pessoa presa depois de uma audiência de custódia, né? Então, a audiência de custódia, que tem por finalidade dois pontos principais, que é justamente o que já foi tratado aqui, analisar os aspectos físicos do preso, né, para evitar tortura, para evitar degradação física do preso quando de sua prisão em flagrante ou qualquer outro tipo de prisão, e tem também como finalidade evitar que se prenda uma pessoa que não precisa estar presa, né? Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, a maneira como a gente tem analisado e se deparado com as situações do dia a dia, reflete que só o primeiro objetivo dessa audiência de custódia que está sendo concretizado, né? De fato, né, há sempre se observa o local reservado para a conversa da defesa com o acusado. Nesse primeiro contato, o defensor já questiona se houve algum tipo de violência, se ele foi torturado, se teve algum tipo dessa natureza. E na própria audiência de custódia, o juiz também pergunta, né, o membro do Ministério Público pergunta, a defesa reitera novamente. Mas o segundo aspecto, que diz respeito à desnecessidade da prisão, ou não, infelizmente, não vem sendo cumprido. Então, eu acho que isso tudo passa por uma questão de cultura, né, da sociedade. Os membros do judiciário são cidadãos, né, dessa sociedade, né. Eu acho que nós temos uma sociedade e um sistema penitenciário, né, doente. Eu acho que é difícil encontrar um remédio para isso, mas eu acho que é extremamente salutar, muito saudável, mesas como essa, discussões como essas, para a gente tentar vislumbrar alguma alternativa, tentar encontrar um caminho, embora que, na minha visão, uma briga de Davi contra Golias, né? Aqui tem o quê? Sei lá, vamos chutar aí, 100 pessoas discutindo. Digamos que a gente consiga envolver no Brasil todo, por ano, aí 5.000 pessoas em discussões como essa, basta uma reportagem na televisão, tratorando tudo isso que a gente está falando aqui, que aí vai todo mundo lá, bandido bom e bandido morto. Então, é uma briga de Davi contra Golias. Mas, enfim, é uma demanda contra-majoritária, estamos aí para isso, vamos defender nossas bandeiras, e, enfim, estou à disposição para qualquer questionamento de vocês. Obrigado. Encerrando a nossa mesa, então vamos pedir para o Dr. Tales, que é o nosso representante das penas alternativas do DEPEN. Quase boa tarde já, né, pessoal? Espero que vocês ainda tenham um pouquinho de fôlego. Assim, cumprimento todos os colegas da mesa, faço um agradecimento especial pela Mariângela, né, uma grande guerreira, né, assim, que está aí com um desafio maior ainda pela frente, né, assim, celebrar o convênio já foi uma tarefa árdua, né, assim, passar o dinheiro então nem se fala, mas a parte mais difícil vem pela frente, né, que é tirar ele do papel, né, e a gente vai fazer isso juntos aí, uma grande rede, tenho certeza que vai te apoiar nesse processo.
Eu acho que já participei de muitos eventos que se discutia alternativas penais, mas pouco se falava em alternativas penais. Muitas vezes os eventos se esgotam falando na eficácia, né, do encarceramento, da pena privativa de liberdade, e a gente acaba sempre ficando nesse mundo maniqueísta, né? Assim, a gente viu pelo documentário ainda um completo desconhecimento da sociedade em relação às alternativas penais, né? A gente vivencia uma cultura do encarceramento, né? Assim, as pessoas acreditam que a prisão é a principal, quando não a única resposta para o cometimento de algum crime. Pena alternativa ainda é sinônimo de impunidade, né? Como se fosse uma punição insuficiente. Assim, e quem defende a pauta das alternativas penais, muitas vezes é taxado, né, de o cara romântico, né, assim, dos direitos humanos, então leva para casa, né, assim, como se quisesse passar a mão na cabeça de bandidos. E a gente fica nesse mundo maniqueísta, né, assim, já com a terceira maior população prisional do mundo, né, assim, os últimos, daqui a algumas semanas, deve lançar o Infopen 2015, né, com alguns anos de atraso, mas que vai mostrar que a gente já passou dos 700 mil pessoas no sistema prisional. Né, assim, Estados Unidos, China e Rússia, nos últimos 10 anos, estão reduzindo a população prisional, mas a gente continua acreditando, né, assim, que prender é a solução. Né? E a política de alternativas penais, ela continua sendo uma pauta marginal para a sociedade, para o poder público também. Assim, esse ano eu já tive em uns 12 estados da federação, né, enquanto coordenador geral de alternativas penais, mas eu vivi esse dilema em Minas, onde eu trabalhei durante 8 anos na pauta com a política de alternativas penais. Regra geral, essas políticas elas estão dentro de secretarias de administração prisional, né, ou de segurança pública, trazendo mais emoção ainda, né, para os desafios. Né, sim. E são pautas marginais, não são as pautas estruturais dessas secretarias. Visitei muitos juízes em vários estados, né, sim, que também viu o desafio, porque também não é uma pauta central dentro do Poder Judiciário, não é dentro do Ministério Público e, por incrível que pareça, muitas vezes não é nem dentro da própria Defensoria Pública. Né, assim, então, você concorre com várias prioridades. Você concorre com a prioridade de conseguir a alimentação dos presos. Você concorre com a prioridade, né, das polícias, da polícia militar, da polícia civil, dos conflitos entre essas polícias. Né, você sempre é uma pauta lá na última da fila. Né, então, é importante que a gente fortaleça os nossos discursos, as nossas ferramentas de trabalho, para sair desse mundo maniqueísta e para trazer a política de alternativas penais para um outro contexto. Né? Eu vou pular um pouco algumas partes da minha apresentação. Eu quero trazer um estudo, né, que a gente fez, que eu tenho levado para os estados, apresentado para alguns secretários, juízes, promotores. A gente partiu de uma pesquisa do IPEA, que foi feita em 2015. Essa pesquisa do IPEA teve, inclusive, o Rio de Janeiro como um dos estados que foram pesquisados. Rio, São Paulo, Minas Gerais, o Distrito Federal e, se não me engano, a Bahia ou Pernambuco. Analisaram o processo penal de presos provisórios nesses 5 estados. Né, assim, e chegaram a conclusões muito próximas em todos esses estados. Né, assim, o achado do IPEA foi que aproximadamente 37% da sentença penal dos presos provisórios, pessoas que ficaram 1 ano, 2 anos no sistema prisional, quando chegou a sentença, ou foi uma pena alternativa, ou foi um relaxamento, ou foi uma prescrição. Né, e se prescreveu em 1, 2 anos porque era um crime de menor potencial ofensivo. Assim, 37%. Pegando o Infopen de 2014, a gente está falando, né, de aproximadamente 250 mil pessoas que estão no sistema prisional e que, quando vem uma sentença penal, elas recebem uma pena alternativa ou alguma outra medida que implica na liberdade. 250 mil pessoas. Vamos jogar essa pesquisa para uma hipótese dela ser aplicada aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Conforme o dado
do Infopem de 2014, o Rio de Janeiro tinha 40.300 pessoas no sistema prisional. Provavelmente já aumentou com os dados atuais, foi para 50. 28 mil vagas, ou seja, um déficit de aproximadamente 12 mil, né, em 2014, com um total de presos provisórios de 16.859. Ou seja, os presos provisórios têm uma quantidade muito maior do que, inclusive, o déficit de vagas. A pesquisa do IPEA trazia, né, sim, um valor de 37% de presos provisórios que tiveram uma sentença de penas alternativas. Eu fiz um corte em 30%, não fui nem tão ousado quanto a pesquisa. Imagina se a gente tira do sistema prisional do Rio de Janeiro 30% dos presos provisórios. A gente está tirando do sistema prisional aproximadamente 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. E não é tirar com impunidade, é responsabilizar essas pessoas de outra forma, acompanhar essas pessoas de outra forma. Reduziria o déficit prisional, né, para aproximadamente 7 mil. E aí o que é importante, né, porque com muitos gestores públicos, né, assim, políticos, não dá para ir nos discursos dos direitos humanos. Você tem que ir para um discurso racional, às vezes, um discurso mais instrumental. Assim, a média de custo de um preso no sistema prisional brasileiro, estadual, é 2.500. Né? Ontem, conversando com o secretário aqui, ele disse que gasta aproximadamente 1.200 só com alimentação. Não tem o valor das outras despesas envolvidas. Mas a média é 2.500, no sistema penitenciário federal o valor é por volta de 5 a 6 mil por mês. E no sistema prisional, na política de alternativas penais, o estudo que nós fizemos mostra que o acompanhamento mensal do sujeito custa por volta de R$ 166, sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, se a gente tira do sistema prisional do Rio de Janeiro 5 mil pessoas que vão ser responsabilizadas e acompanhadas de outra forma, assim, a gente teria uma economia de aproximadamente 12 milhões e 600 por mês. Mas a gente vai gastar para acompanhar essas pessoas, porque eles não vão só simplesmente sair, assim, para a sociedade ter aquele pânico de que essas pessoas estão simplesmente sendo liberadas. Não, eles vão ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Tem uma metodologia para isso. Assim, a gente poderia investir para esse acompanhamento nas penas alternativas por volta de 1.130.000 por mês, para acompanhar essas 5 mil pessoas. Ainda assim, teria uma economia mensal para o estado do Rio de Janeiro de 11 milhões e 400. 11 milhões que poderiam ser investidos tanto no próprio sistema, com a qualificação desse sistema, quanto em muitas outras políticas públicas. Assim, é um discurso racional. Assim, e aí, esses 5 mil pessoas que hoje estão no sistema é um público-alvo dessa política de alternativas penais. Assim, essa é uma discussão que a política de alternativas fez diversos gestores, que atuam nessa política já há uns 10 anos, juízes, promotores, defensores, professores, especialistas, porque hoje em dia nós temos aproximadamente, dentro do âmbito do Poder Executivo, umas 120 centrais de alternativas penais. Mas, regra geral, essas centrais estão vinculadas, focadas somente nos juizados especiais, quando muito nas varas criminais. E esse crescimento da política de alternativa não contribuiu praticamente, contribuiu muito pouco para o desencarceramento. Não chegou no público que está sendo preso. E para chegar nesse público que está sendo preso, a leitura crítica que se fez é que a gente precisa chegar no âmbito das audiências de custódia. Assim, a gente precisa manter a atuação, assim, garantir um atendimento qualificado do público que sai dos juizados especiais, do público com penas restritivas de direito, mas a gente precisa ser uma porta de encaminhamento também no âmbito das audiências de custódia. Então, esse é um grande desafio, assim, da gente qualificar equipes multidisciplinares, com uma metodologia que aí é importante a gente marcar algo. Assim,
A política de alternativas penais, ela tem uma metodologia de atendimento, de acompanhamento, de formação, de capacitação de rede, de articulação com o sistema de justiça criminal. E é uma metodologia que tem como propósito principal a responsabilização do sujeito. Uma responsabilização pautada em acesso a direitos, numa emancipação, em agregar a esse sujeito que cometeu um crime outra identidade e não reforçar a identidade do bandido, do criminoso. A política de alternativas penais, ela pode ser tão punitivista quanto a privação de liberdade. Então é importante, nesse momento, o Rio de Janeiro escolher qual é a narrativa que ele vai trazer para essa política. Nós temos aqui representantes... Obrigado. Nós temos aqui representantes de estados, estou vendo a Andréia da Bahia, Elton do Ceará, Vanderleia de Santa Catarina, que já tem uma trajetória de mais de 10 anos com essas políticas de alternativas penais e trabalham ela numa perspectiva de emancipação, de acesso a direitos. Assim, isso não é passar a mão na cabeça. Se a gente levar para a política de alternativas penais a perspectiva só da fiscalização, o viés punitivista da expiação, da retribuição, a gente vai reproduzir as mazelas do sistema prisional também dentro da política de alternativas penais. Então, essa é uma narrativa que a gente tem que se discutir. E é possível, dentro da metodologia, se o sujeito não cumpre a prestação de serviço à comunidade, ele é responsabilizado, o judiciário é avisado. Eu não preciso mandar um policial militar, eu não preciso mandar ninguém fardado, armado, para acompanhar essa prestação de serviço à comunidade. Existem possibilidades diferenciadas de fazer isso, assim, com equipes multidisciplinares. Então, é importante, muito importante, a gente trazer para essa política uma outra perspectiva, assim, inclusive vislumbrando processos de justiça restaurativa, de trabalhar, de envolver a vítima nessa participação, assim, de trabalhar com o sujeito a construção de novas trajetórias. E não é reforçando o rótulo penal que a gente vai conseguir fazer isso. Uma última planilha que eu quero compartilhar, nos últimos 4 anos, o governo federal celebrou com os estados aproximadamente 19 convênios, seja para iniciar a política de alternativas no âmbito do Poder Executivo ou para reforçar as equipes para que elas possam atender o público do Judiciário. Assim, foram 19 convênios. A gente tem estados que desde 2013 está com esse recurso na conta e não conseguiu tirar o convênio do papel. Assim, não é um plano de trabalho impossível, difícil, não. A gente está falando de equipes multidisciplinares, a gente está falando de estruturar uma central com computadores, mesas, geladeira, micro-ondas, com equipamento, estação de trabalho para essas equipes. Algo que todas as secretarias fazem. Mas lembrando, isso aqui é uma política de alternativas penais, é uma política inovadora, é uma política que nada contra um tsunami, seja na sociedade, seja dentro do poder público. Assim, e falta muitas vezes interesse político e respaldo institucional para que essas políticas saiam do papel. Por isso que eu coloquei, foi uma grande vitória, Maria Ângela, tá esse dinheiro na conta. Mas tirar essa política do papel no Rio de Janeiro não pode ficar nas costas da Maria Ângela. Ela não pode ser uma super-herói, assim, responsável sozinha para tirar essa política. Assim, é fundamental o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, fazer um acordo de cooperação técnica, montar um grupo para acompanhar a execução dessa política, desde os primeiros passos, porque isso mostra para o secretário que é uma pauta importante, não só para a Maria Ângela, mas é uma pauta importante para a sociedade, para o sistema de justiça criminal. Se não tiver esse respaldo interno, daqui a 2 anos a gente vai estar recebendo o relatório do DEPEN, pedindo informações sobre o porquê que essa política ainda não saiu do papel. Assim, porque dentro da administração pública ela vai concorrer com a renovação da licitação para a compra de alimentação dos presos, com uma série de outras prioridades que são urgentes para os secretários, para o governador. Essa política não entra nessa rota. A gente precisa ter muita noção disso e apoiar para que ela consiga sair do papel. Assim, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente precisa acreditar
que é possível trabalhar respostas, né, mais humanas, mais libertárias, mais emancipatórias, né, dentro do sistema de justiça criminal. Né, sim, mas para isso a gente tem que repensar e ousar, né, sim, novos paradigmas para essa política de alternativas penais. Obrigado, pessoal. Bem, vamos... Duas perguntinhas. Assim, eu acho que essa mesa foi tão maravilhosa que eu acho que encerrar sem a participação de vocês, eu acho que a gente perderia. E a participação de todos é necessário para que a gente possa estar caminhando na direção do desencarceramento, de que todos aqui abordaram em relação às penas alternativas. E que não adianta nós caminharmos nessa direção sem mudar a lógica que o Tales está trazendo, mudar essa lógica do pensar. Enquanto a gente estiver concebendo uma sociedade e uma justiça de forma retributiva, a gente vai só construir uma sociedade cada vez mais cega e banguela. É necessário mudar a justiça, a lógica de se pensar restaurativamente ou, por que não, além da relação vítima-ofensor, de uma forma transformativa. Existem exemplos, quando a gente está falando do contraponto do Ministério Público com a Defensoria Pública, exemplos maravilhosos. Por exemplo, no Ceará, o Dr. Landim, do Ministério Público, onde ele, desde 98, criou um trabalho de mediação comunitária. Ministério Público do Ceará. Ou então, em Minas, uma defensora pública, que é a Francis, que desenvolve e coordena um trabalho de mediação escolar. Eu acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar, mas essa direção tem que ser coletiva com a participação de todos. E por isso, gostaria que duas pessoas pudessem estar fazendo perguntas. O desabafo, a informação, ela é super necessária com participação, mas não deixem de fazer a pergunta para que a gente possa ter no debate uma construção. Pois não, por favor, pode... Pois não? Eu não queria deixar passar essa oportunidade, tem aqui a presença do Dr. Tales, não é? Que é, pelo que eu entendi, do Ministério da Justiça. Coordenador do DPEM. Então, doutor Tales, é uma pergunta, assim, é uma angústia, né? Porque hoje, sem dúvida, com 60 mil homicídios por ano, nós temos 60 mil pessoas que não estão ficando cegas nem banguelas, né? Elas estão morrendo. E eu queria saber se o Ministério da Justiça tem alguma perspectiva para melhorar o índice de apuração desses homicídios e, uma vez que esse índice melhore, que nós tenhamos mais do que 8 a cada 100 assassinos identificados, o que se pretende fazer? Porque, sem dúvida alguma, nós vamos ter um aumento enorme no número de condenados por homicídios. Eu queria saber se também o caminho seria pena alternativa ou se o Ministério da Justiça não está pensando nesse tema, nesse momento. Eu sei que há muitas preocupações, então eu gostaria muito de não perder essa oportunidade de ouvir um representante do Ministério da Justiça aqui. Doutor Tales. Obrigado, Tomás. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria muito de estar num lugar que eu pudesse ter governança sobre essas decisões. Né? Assim, hoje eu ocupo uma coordenação geral dentro do DPEM, né? Assim, onde eu tento vocalizar a pauta da política de alternativas penais. Né? Assim, então, eu estou muito longe desses centros de decisão para eu responder aqui pelo ministro da Justiça. Mas justamente, eu sou um coordenador geral de alternativas penais. Mas eu acho que, enquanto cidadão, enquanto gestor público, né, assim, eu acho que é uma pergunta necessária e ela não é contraditória ao que a gente discutiu, ao que foi apresentado nessa mesa. Nós temos problemas estruturantes que precisam ser enfrentados, né, não só pelo Ministério da Justiça, mas pela sociedade, pelas corporações, né, como o Luiz Eduardo Soares traz, nós temos o modelo de policiamento jabuticaba, né, assim, onde só o Brasil tem duas polícias responsáveis por cada uma pela metade do ciclo e polícias que muitas vezes concorrem entre si.
né, assim, que não conseguem entrar num acordo sobre estabelecimentos de prioridades, sobre trocas de informação. Né, se nós temos uma política de drogas que foi colocada hoje na mesa anterior, que traz uma série de problemas gravíssimos. Então, nós temos várias pautas, vários problemas estruturantes no nosso sistema de justiça criminal e nosso sistema prisional que precisam ser cuidados. Né? Não existe receita de bolo, receitas mágicas. A política de alternativas penais, ela não vai solucionar todos esses problemas históricos estruturantes, mas ela é um caminho que precisa ser levado a sério. Né? Assim, como eu disse, eu apresentei dados que mostram que é possível a gente tirar do sistema prisional 250 mil pessoas. E não é tirar com impunidade, é responsabilizá-los conforme determina a legislação penal. É aplicar o princípio da legalidade. Então, nós podemos fazer isso, né, assim, e devemos fazer isso. Então, é necessário levar essa política a séria. Eu não posso ficar esperando, né, assim, as reformas estruturais no sistema de justiça criminal, nas instituições policiais, que dependem de outros atores, né, para eu levar uma política de alternativas penais a sério. Então, aqui a gente está num momento muito oportuno, né, assim, de estar dando início a uma política que pode sair do papel e dar a sua contribuição. Né? O que a gente está querendo, enquanto se luta por essas reformas, por essas outras lacunas, é que a política de alternativas penais seja levada a sério. Né? Essa não é uma luta de lados opostos. O senhor pode vocalizar, eu acho que o senhor tem que vocalizar essa demanda pelo esclarecimento dos crimes, mas também pode vocalizar, paralelamente, a importância de levar a sério uma política de alternativas penais. É minha também. Mais uma pessoa. Desculpem a voz, meu nome é Ruth Noemi, eu sou advogada, assistente social, assessora de advocacy da ONG Visão Mundial e também sou pastora da Igreja Metodista. E aí eu queria pegar o gancho dessa última pergunta e a resposta do colega e dizer que eu acho que um dos grandes problemas estruturantes é o judiciário. Isso aqui é uma casta, isso aqui é uma casa de privilégios, com todo o respeito aos representantes aqui. E, doutora querida, meiga, não conheço o teu trabalho e quero falar isso com todo respeito, mas a senhora terminou a sua fala dizendo nós não queremos levar os nossos filhos para fora do país. E aí eu fico me perguntando quem são os presos e presas que podem pagar passagem para que os seus filhos possam visitar os seus pais na cadeia. E aí eu quero dizer e fazer a pergunta que realmente acho que o judiciário reforça esse olhar punitivo e elitista da sociedade ao condenar e fazer com que as nossas cadeias estejam na situação que estão. Então, me parece que, aí é a pergunta, não seria, de fato, o judiciário o responsável para que essa situação esteja como está? A pergunta é para quem quiser da mesa. Quiser responder. Então. Bom, eu vou... Pergunta difícil, né? Acho que a culpa não é só do judiciário, mas também é do judiciário. Eu acho que a gente tem aí um problema de base, isso foi dito aqui. Muitas questões que foram levantadas aqui são questões mais sociais do que jurídicas. Então, assim, eu acho que nós temos nossa culpa, sim, nós precisamos melhorar, sim, e foi nesse sentido que eu disse que eu quero um mundo melhor, sabe? Eu quero que a minha filha, que os meus netos possam viver no Brasil melhor. Eu acho que o que a gente está buscando aqui nesse evento é justamente isso, é falar sobre o assunto, é discutir o assunto e pensar estratégias melhores, porque essas pessoas que estão encarceradas, elas vão sair um dia. E como é que elas vão sair? Então, nesse sentido, reconheço, sim, que nós erramos muitas vezes, mas eu
tenho esperança e fé que a gente vai conseguir mudar e fazer um mundo melhor. Tá? Era isso que eu queria falar. Mais alguém da mesa quer responder? As pessoas, assim, as perguntas vão finalizando essas duas perguntas, que a gente já nem tínhamos mais tempo, nós estamos abrindo para essas duas perguntas. Mas eu gostaria de não tirar essa oportunidade de vocês. Por favor, vocês podem fazer por escrito, que nós vamos encaminhar. As pessoas deixem o contato por e-mail e as pessoas podem estar respondendo para vocês. É o que a gente pode estar fazendo nesse momento para encontrar uma solução para que possamos atender a todos. João, só um instantinho. O Osias, que fez o nosso site, acabou de sentar ao meu lado e disse que ele vai abrir um formulário no site para que vocês enderecem as perguntas e aí a gente encaminha aos nossos palestrantes para que eles possam responder a vocês, tá? Eu me comprometo com isso, tá bom, gente? Isso. Mariângela, antes da gente poder estar encerrando, nós estamos bem adiantados no horário, agradeço muito a presença de vocês aqui, a disponibilidade e de vocês de estarem mantendo aqui, apesar do horário avançado, mas eu só queria fazer uma colocação de que não adianta nós ficarmos, o Legislativo, o Lelê, culpando o Executivo, o Zezé, enfim, que não cumpre o que está estabelecido na lei, ou então o Zezé, o Executivo culpando o Judiciário que desfaz o que o Executivo faz. É necessário que a gente possa ter um pensamento integrado. E esse trabalho não é um trabalho que atende só a uma determinada parte da população, mas também engloba a todos, como filhos, enfim, independente da pessoa pertencer a essa ou aquela classe social, apesar de reconhecer que existe uma dívida histórica social que o Brasil tem. Mas é necessário que nós possamos, e aí não é só em relação à questão de uma sociedade cega ou desdentada, mas essa violência, ou lidar com essa violência, ou com a impunidade, ou de buscar apurar os homicídios, isso interessa a todos nós, não é só a um e nem a outro. E como que nós podemos conviver aqui com posições diferentes, e essas posições podem existir, sim, e essas diferenças têm fronteiras, mas essas fronteiras, elas não precisam ser rígidas, elas podem ser flexíveis, elas podem ter janelas e portas, e não ser feitas de muros. Então, a gente encerra dizendo que como é importante ter essas mesas, a importância de pessoas e do contraditório, para que a gente possa avançar nessa direção que não é simples, que é complexa e não depende apenas de um segmento, mas de todos nós. Obrigado. E assim, damos encerramento a essa mesa, agradecendo a todos os palestrantes.